noite a todos. Essa é a nossa terceira e última aula. Espero que a gente possa aproveitar bastante. Estamos aqui, então, na nossa última aula de Política e Sociedade. Essa disciplina é a segunda disciplina do curso de Gestão Pública Municipal. Não me deixem falando sozinha, tá? Conversem comigo, falem comigo, porque senão a gente vai ficar muito tempo só eu falando. Tá? Professora, pois não. Professora Sandra, deixa só, é o Sidney. A senhora tem algum projeto dentro daquilo que a senhora tem falado, voltado para a Prefeitura de Porto Velho, na questão principalmente daquilo que a senhora faz parte, que é o Conselho de Turismo? Tem alguma coisa em andamento? A senhora tem intenção? Porque a gente também pode trabalhar com extensão. Isso é apenas empiricamente eu estou falando, sem contatos, eu estou assim, só perguntando se existe algum contato da Prefeitura de Porto Velho com a senhora. Então, Sidney, a gente está tentando agendar um horário com o prefeito, porque eu conversei com ele um dia desse, num evento desse, ele falou, vai lá com a gente, né? Mas o vai lá com a gente, até a gente conseguir chegar a ele, são 2 caminhos, né? No final da aula, eu deixei 2 slides para falar dos projetos que a gente tem apresentado, tá? E no final da aula também, no último slide, eu deixei meu telefone, que aí a gente pode conversar, Sidney, sobre esse assunto mais particularmente, tá? Mas Era isso mesmo, professora, porque... Tá. A gente tem intenção, inclusive, todos vocês das prefeituras, que trabalham nas prefeituras aí, inclusive fora do estado, a gente tem desejo de firmar convênio. Nós somos uma equipe muito grande aqui na universidade, afinal de contas, nós temos 66 cursos, e nós podemos atuar em todas as áreas, tá bem? Então, no final, eu deixei 2 slides falando dos nossos projetos, tá, Sidney? Ok, professora, obrigada. Nada. Então, a nossa aula hoje, a unidade 3, a gente vai falar sobre instituições políticas e governança municipal, né? Nos nossos tópicos são estrutura política e instituições públicas no Brasil, o presidencialismo de coalizão no contexto municipal e as relações entre poderes e judicialização da política. Muito bem. Nosso objetivo, então, vai ser analisar as estruturas políticas e institucional no Brasil e os seus reflexos no nível municipal. A gente vai discutir um pouquinho sobre o presidencialismo de coalizão em âmbito local e refletir sobre as relações entre poderes e judicialização da política. E eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos do IFDM, que foi um artigo que eu e um aluno do mestrado fizemos sobre os municípios de Rondônia. Eu queria saber, assim, de modo geral, vocês leram os artigos que foram enviados? Dá um joinha aí para eu saber se vocês leram. Bastante gente, né? Estou vendo que bastante gente lê. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O que é o IFDM? É o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Ele foi criado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, tá? E ele vai medir, ano a ano, o nível de desenvolvimento social dos municípios brasileiros, baseado em dados oficiais de órgãos como o Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, e Ministério da Saúde. Tá? Então, a gente já fez um artigo aplicando aqui aos municípios rondonienses, nós chegamos a resultados bem consistentes. A nossa única dificuldade é que o último dado é de 2016, ou seja, já vai quase uma década. Tá? Vamos lá. O que são instituições públicas? Né? Todo mundo sabe o que é instituição pública. Será? As instituições públicas as instituições políticas, elas são órgãos, regras e mecanismos formais e informais que estruturam a ação dos atores no sistema político. Ou seja, são regras que estabelecem limites e esses limites possibilitam a cooperação e definem os mecanismos de representação, participação e controle. Como assim? Então, eu vou ter, de um lado, as instituições políticas, que ela vai ter regras e que vai me estabelecer limites,
E esses limites vão possibilitar a cooperação e definir mecanismos de representação e participação em controle. Então, como é que são feitas essas regras que estabelecem limites? Por exemplo, as instituições políticas, elas vão criar fronteiras do possível. O que é fronteiras do possível? É o limite até onde cada um pode ir. Por exemplo, a Constituição, ela vai definir o mandato do prefeito para 4 anos. Governador, vereador, deputado, tá? Tudo isso a Constituição define. Então, é o limite, a minha fronteira possível. Um prefeito não pode se manter indefinidamente no poder. Então, esse é o limite. Ele pode exercer mandato por 2 anos, sair o mandato e concorrer por mais 2 anos, não, 2 eleições, né? Professor, Então, pois não. inclusive, esse exemplo que a senhora deu, tem, não sei se o pessoal está sabendo, que tem uma nova PL que foi tramitada, né, que mudou agora a regra política, acho que para 5 ou 6 anos, algo assim desse tipo. Mas já foi aprovado? Porque eu não vi nada Então, disso. a última vez que eu soube, tinha sido aprovado. Eu não estou meio por dentro, não. Acho que foi aprovado já. Acho que vai Aprovado? começar nas eleições de 2030, eu acho, se não me engano. Ah, sim, porque tem que ser aprovado e regulamentado, né? Isso. Muito obrigada, Marcos, pela sua contribuição. Deixa eu ir anotando aqui. Eu anoto o nome de todo mundo que conversa comigo. Então, tá? Então, esses são os limites. Agora, também existem limites ao uso dos recursos públicos, aos prazos eleitorais, às competências exclusivas de cada poder. Por exemplo, ano que vem nós temos as eleições majoritárias, né, para presidente e governador. Então, quais são os prazos eleitorais? Vocês sabem? Alguém sabe me informar aí? Quais são os prazos eleitorais para novos contratos, novos projetos, alguma coisa desse tipo? Acho que é março, né? Março ou abril, professora? São 180 dias? Ah, Ou sim. 45 dias, não são? Não, acho que são mais. Acho que são 180 dias mesmo. 180 dias, né? Eu acho que são 180 dias. Então, tudo isso são as regras que a gente está falando aqui desse slide anterior, que são das instituições políticas, tá? As regras também, elas vão possibilitar cooperação. Como assim? Elas não servem só para restringir, mas também para organizar uma ação conjunta. Por exemplo, o regimento interno da Câmara estabelece como vereadores e prefeitos podem dialogar e aprovar leis. Além do que está determinado no regimento interno, nem prefeito, nem vereador pode ir. Tem que estar tudo regimentado. Sem regras, essa política seria só conflito. Cada um trataria dos seus próprios interesses, né? Ou seja, a partir das regras, a gente tem os mecanismos de negociação. Muito Professora, bem. Pois não. Deixa eu só fazer uma observação. Pode. Que o colega falou, né, sobre o mandato de 4 anos. Na verdade, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que foi a aprovação dos 5 anos, mas vai começar a rodar, né, a ser efetivado mesmo, só depois do mandato de 2039. Nossa! Valeu, Gustavo. Valeu pela orientação que eu tinha visto, só que eu não tinha me ligado nas datas especificamente. Então, eu não sabia que era só a partir de 2039. E outra coisa, nós já tivemos mandatos de 5 anos, né? Aí votou-se para que fosse de 4. E agora, então, estou sabendo agora que é de 5 anos de novo, né? Mas muito obrigada pela contribuição. Então, voltando a falar ali das regras, a gente tem aqui, elas vão definir o mecanismo de representação. Como assim? Elas vão determinar como a sociedade escolhe seus representantes. Se são eleições proporcionais, se são as eleições majoritárias. Isso garante que os cidadãos, os munícipes, também tenham voz no sistema político. Tá? Continuando aqui, as regras definem mecanismo de participação, ou seja, ela vai criar espaços de envolvimento de direito
direto da sociedade, através dos conselhos municipais, das conferências de políticas públicas e do orçamento participativo. Falamos semana passada sobre orçamento participativo. Falei para vocês que lá na minha cidade, lá em Recife, foi um dos primeiros, se não o primeiro município a ter orçamento participativo, né? Claro que nunca se atende a todos, né? Nunca vai se agradar a todos, mas é um princípio, a gente tem que começar. E essas regras vão definir os mecanismos de controle, que vai garantir que o poder público seja fiscalizado através de tribunais de contas, Ministério Público, lei de responsabilidade fiscal, lei de acesso à informação. Tudo isso tem que estar muito claro. Desculpa. Tudo isso tem que estar muito claro para quando um prefeito, um vereador, ele assumir, ele saber quem é quem e até onde ele pode ir. Ok? Aí, vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura do Estado brasileiro. No Brasil, que é uma federação, a gente é composto por União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? A última Constituição reconhece a autonomia municipal, dotando os municípios de competências próprias e receitas legislativa. E, nos municípios, a gente ainda pode ver o seguinte, uma subdivisão, que são os distritos. Por exemplo, aqui em Porto Velho nós temos 12 distritos, né? O distrito é uma divisão territorial dentro do município, usado para fins administrativos, estatísticos e de organização local. Todo município tem pelo menos um distrito, que é o distrito sede, que geralmente é a área urbana principal. E em alguns lugares a gente tem subprefeituras, é uma unidade administrativa para municípios maiores, tá? Que adotam a descentralização da gestão. Normalmente coordena vários distritos dentro do município e serve para facilitar a administração pública. Aí tem o exemplo de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui em Porto Velho é a maior capital em extensão territorial do Brasil, né? É a única capital que faz fronteira com um país, que é a Bolívia. Eu vi esses dias no Instagram uma discussão, Porto Velho não faz limite com a Bolívia, Porto Velho não faz aqui, né? O centro urbano, mas os distritos, são 12 distritos, lá para o lado de Extrema, né? Eu acho que não é nem Extrema, eu acho que é depois. Quem é que falou aí que é de Extrema? Isso, professora, eu aqui, Ana Paula, isso mesmo. Então, Ana Paula, fala aí. Nós fazemos divisa com a Bolívia. O que nos divide da Bolívia é apenas um rio, que é o rio Abunã, né? Uhum. Ela é, vamos dizer assim, o limite entre Bolívia e Brasil. Então, eu vi essa discussão no Instagram, o pessoal falando, vai estudar. Eu falei, mas como, gente? E as pessoas daqui, tá? Daqui falando assim, eu moro em Porto Velho e nunca vi falar disso. Eu disse, pois é, né? O pessoal não conhece a própria cidade, né? O próprio município, né? Então, e Porto Velho, aqui os distritos são comunidades organizadas em subdivisões legais que existem para facilitar a administração e representar populações distantes da sede municipal. Continuam subordinados politicamente ao município sede. Porto Velho, para quem não conhece, para vocês que são de outros estados, ou mesmo para quem é do estado de Rondônia e nunca teve a oportunidade de vir para cá, é um município tão extenso que a gente vai, por exemplo, ali no Lago do Cunhã, a gente demora 6 horas para chegar lá, né? A gente vai. E o Lago do Cunhã não é o último distrito que tem, né? Existem distritos muito mais longínquos do que o Lago do Cunhã. E para o lado de cá, para a Extrema, dá quanto? Quantas horas de viagem de Extrema para cá? Então, nós ficamos a 310 quilômetros de Porto Velho, professora. Mas ainda do centro urbano, né? Isso, do centro urbano, né? Ficamos 310 quilômetros, mas aqui para frente ainda tem, daqui 30 quilômetros ainda tem Nova Califórnia, que é o último distrito, né? E daí ficaria a 350 quilômetros de distância. Pois é, você vê a extensão do município de Porto Velho e como é que vai gerenciar um município tão
territorialmente extenso, né? Por outro lado, a gente vê São Paulo possui 32 subprefeituras, né? As subprefeituras não substituem distritos, mas gerenciam vários distritos. Eu fico imaginando, Rondônia tem 52 municípios. Agora eu fico imaginando como seria um governador gerenciar 850 municípios aproximadamente, como é o caso de Minas Gerais, né? Vocês imaginem o que não deve ser de loucura para um governador. Se bem que os municípios devem ter área geográfica bem reduzida, né? Mesmo assim, é muita coisa para se gerenciar. Vamos para frente aqui. Qual é a importância, então, dos municípios? Olha, antes da Constituição, nós tínhamos uma forma de gerenciar os municípios. Os municípios eram só executores das políticas estaduais e federais. O município praticamente não tinha voz. Hoje, eles são protagonistas da provisão de serviços essenciais como saúde, educação básica e saneamento. Antes da Constituição, os municípios só executavam as políticas federais e estaduais, apenas seguiam as instruções do governo estadual, federal, sem poder de decisão. Por exemplo, se o governo federal decidia construir escolas, hospitais, o município apenas implementava o que era determinado, sem decidir suas prioridades locais. Isso antes da Constituição. Agora, os municípios eles são protagonistas dessa provisão de serviços essenciais, ou seja, nós, enquanto municípios, a gente tem mais autonomia e responsabilidade para planejar e oferecer serviços como saúde, educação e saneamento. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, professora Rui. Pode falar, Rui. Professora, a senhora estava falando sobre essas subdivisões. Existe alguma relação com os territórios de identidade? Por exemplo, lá no estado da Bahia, a gente tem 417 municípios lá. Aí existem os territórios de identidade também. Eu gostaria de saber se tem relação também com essas subdivisões aí. Eu acredito que não. Para falar a verdade, eu nem sei o que são territórios de identidade. São municípios que têm perfis parecidos, seria isso? Isso, é exatamente isso, professora, exatamente isso. Então, aqui em Rondônia, nós temos os polos, né? Nós temos 7 polos, mas eles são geograficamente definidos. Eles não são definidos por semelhança. Tá? Eles são definidos, por exemplo, aqui onde eu moro é o Polo Madeira Mamoré. O Polo Madeira Mamoré abrange os municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Candeias e como é o nome depois que vem ali, depois de Candeias? Itapuã? Itapuã do Oeste. Muito obrigada. Itapuã do Oeste, tá? Então, você vê a diferença que tem entre Porto Velho, que é o município com maior população, e Candeias. Porto Velho tem 500 mil habitantes e o Candeias tem 20 mil, acho, 30 mil habitantes. Então, é uma disparidade. Candeias do Jamari, até pouco tempo atrás, era um bairro de Porto Velho, né? Aí teve a subdivisão recente, então não é... Como é que você falou? Municípios igualitários? Territórios de identidade. A gente lá na Bahia a gente tem 27 territórios de identidade. Não. Nem conhecia esse termo, Rui. Tudo bem. Eu pensei que tinha alguma relação, porque né, por isso mesmo que a senhora falou, pela definição deles, aí eu pensei que seria algo que ajudasse, né, ao governo, mas eu não sei. Está falhando bastante, Rui. Nessa relação. No final, eu vou falar... minha internet está ruim. No final, quando a gente estiver falando do texto 2, eu vou falar sobre o artigo e eu vou falar um pouquinho sobre isso, o problema que nós tivemos para escrever o artigo. Mas me lembra no texto 2. Tá bom. Ou seja,
o que aconteceu com os municípios a partir da nova Constituição? Essa descentralização fortaleceu os municípios como gestores de políticas públicas essenciais, né? Então, a gente sabe hoje em dia que o município ele é responsável pela educação básica, o Estado pela educação, pelo ensino médio, não é isso? Hoje em dia, nós temos na área da saúde as unidades básicas de saúde, que o próprio gestor, eles identificam onde e quando devem ser aberto o melhor local, né? Por exemplo, as campanhas de vacinação e atenção primária. Em relação à educação básica, os gestores eles decidem e definem sobre creches, escolas municipais, programas de alfabetização e saneamento, água potável, coleta de lixo e tratamento de esgoto. Esse é um problema que aqui na região norte, eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos, é o de saneamento. Apesar de nós termos data para sanear o país inteiro, mas eu acredito que a gente não vai conseguir. Muito bem. Falando um pouquinho sobre as instituições locais. No plano municipal, a gente tem o quê? O Poder Executivo, que é a Prefeitura, ela está responsável pela execução das leis. O Poder Legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, eles são responsáveis pela legislação. E se cada um cuidasse da sua área, estaríamos muito bem, mas acontece o que a gente tem acompanhado é que um poder quer entrar na área de outro poder e acaba gerando conflitos. E nós temos também nas instituições locais, as estruturas participativas, que são os conselhos, né? Que esses conselhos eles deliberam e acompanham políticas públicas. Temos as conferências municipais, que são aqueles espaços para o debate mais ampliado, que envolve sociedade civil e gestores. E o orçamento participativo, onde a população, de forma direta, discute onde aplicar as partes dos recursos públicos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Algum de vocês já participou de um debate de uma conferência municipal dessas? Professora, é o Sidney, professora. Pode falar. Eu já participei de várias. Eu já participei, professora, mas faz tempo, sobre o orçamento participativo na capital, ainda pelo 2009, por aí. O que eu percebi que aquilo que ficou acertado naquelas reuniões que se foram até os distritos, na hora de se colocar no orçamento, é colocado, é feito, mas eu tenho uma crítica muito grande, professora, porque depois, na execução orçamentária, o prefeito ele pode fazer justamente remanejamento orçamentário. Mesmo que tenha acertado, por exemplo, vamos aumentar o número de creches ou de escolas, distrito e tal, mas chega um determinado ponto onde anualmente, né, o prefeito faz algumas mudanças e segue aquilo que manda a lei de responsabilidade fiscal ou as leis seguindo, mas muitas vezes o que é também solicitado, o que eu percebi, é muita coisa, então não dá para atender tudo. E aí vem a justificativa. Se eu atender tudo aqui, não vai dar ali. Então, o município ele já tem um elevado gasto com pessoal, né, e os recursos são muito poucos. E aí os 38 conselhos que eu falei, em torno de 38 conselhos, é uma quantidade muito grande. Então, às vezes, eu não vejo efetividade em algumas dessas. Depende muito do gestor, da política adotada do gestor. Entendi, Sidney. E assim, a gente tem que compreender também que, às vezes, você delibera por criar espaços, creche, escola, hospital, unidade de saúde, baseado num recurso que você ainda vai receber. E, às vezes, você não recebe. E aí o gestor ele tem que fazer uma escolha, ele tem que tomar uma decisão. Na verdade, tudo que que o gestor precisa são dados para a tomada de decisão.
Então, na hora que ele se conscientiza, eu estou falando dos gestores do executivo, tá? Na hora que ele se conscientiza que ele precisa ter mais dados para tomada de execução, perdão, para tomada de decisão, ele vai ficar mais confortável. Porque, veja bem, nós dependemos do recebimento. Como é que uma prefeitura vive? Com recursos do quê? Dos impostos, das taxas, da arrecadação. Tanto do governo municipal, estadual. Se eu faço uma previsão fora do normal, ou fora do que é previsível, ou fora do alcance, eu vou. Isso, uma vez eu estava na prefeitura aqui de Porto Velho conversando com os gestores falando sobre isso. Como é que você faz uma previsão de receber imposto IPTU de 100%, sabendo que você não vai receber 100% do IPTU? Né? Como é que eu vou fazer projetos para gastar ou investir 100% do IPTU, sabendo que eu não vou receber? Como é que eu sei que eu não vou receber? Pelo histórico, pelas estatísticas, pelos dados dos anos anteriores, né? Então, essa previsão também tem que ser bem detalhada. E também tem que ser... E o que a gente pode fazer? Campanhas ou projetos para reduzir essas margens, essa diferença entre o que foi arrecadado e o que está previsto gastar. Porque muitas vezes chega lá no final do período, o gestor não tem mais recurso, então ele vai ter que fazer algumas escolhas. Só que essas escolhas, só um minutinho, essas escolhas, Gustavo, elas são baseadas num projeto, num planejamento que talvez não vá acontecer. Pode falar. Professora, aqui no caso de Araraquara, a gente, né, no ano de 2017, teve a troca, né, de prefeito, e um dos eixos, né, do governo dele era justamente implantar a questão do orçamento participativo. Então, eu acho que vai muito ali a gente identificar qual que é o plano de governo, né, do prefeito, e se ele colocou isso no seu plano, e dependendo da força que ele tem, ele vai fazer esse orçamento participativo funcionar. Ou ele vai atrás de recursos para fazer as obras ou as reformas que precisa ser feito dentro do orçamento participativo, né? Investimento, construção de escola, ele vai procurar ou ele vai remanejar orçamentariamente, ou ele vai fazer um financiamento, enfim, se for um plano, se isso estiver dentro do plano de governo dele, com certeza ele vai fazer a coisa acontecer. E dependendo da força, ele vai atrás de emenda, enfim, ele vai dar um jeito disso sair do papel, porque ele faz parte do plano de governo dele, né? Ele falou e aqui em Araraquara aconteceu. Teve, de 2017 até o ano passado, todos os anos teve orçamento participativo e sempre era por regiões da cidade. Então, cada região fazia a plenária e a população votava qual que ia ser o equipamento, né, a ser reformado ou construído, enfim, mas saiu do papel. Então, professora, mas assim, só um momento, Juliette, né? Só um Jussiane. Momento. Jussiane, desculpa. Gustavo, ele conseguiu fazer 100%, porque às vezes é aquilo que eu estou falando. Ele tem um projeto, ele fala, não, eu vou colocar aqui no meu planejamento emendas, eu vou colocar aqui investimentos externos, e se não vier? Ele vai ter que tomar, né? Aqui, professor, era assim, por exemplo, no ano de 2017, eram feitas as plenárias, né, por região, antes da elaboração do orçamento. Quando a gente começava a fazer o orçamento, as plenárias já tinham sido encerradas, então a gente já tinha quais eram os equipamentos que iam ser reformados ou construídos, enfim. Aí, depois disso, qual que era a questão? Ou ia vir via remanejamento do orçamento, ou ele ia atrás de um financiamento ou de uma emenda, alguma coisa do tipo.
Então, fazia parte do planejamento essa obra. Posteriormente, poderia mudar a fonte de recurso. Sim. Isso é outra questão, né? Sim. Mas, de qualquer forma, até o ano de 2024, sim, todas as obras foram realizadas. Muito bem. Precisamos desse prefeito como exemplo aqui. É isso mesmo, professor. Ele fez milagre, viu? É o Sidney falando. Precisamos dele aqui em Porto Velho. Quem ia falar era Era eu. Professora, eu só ia fazer uma contribuição da seguinte forma. Eu não sei qual que é a realidade dos municípios maiores, né? Porque eu vivo numa realidade de um município muito pequeno, né? 10 mil habitantes. Qual é o município? Urupá. Ah, sim. E aí, aqui a gente já tem alguns anos que a gente faz orçamento participativo, só que a nossa realidade, a gente faz também plenárias em diversos setores, a gente tenta estratégia assim, de colocar em vários setores para a população, né, participar, principalmente a rural, que aqui nós temos a maior parte da nossa população grande, e temos muitos, nossas vias rurais é muito extensa, né, então assim, e a gente tenta, e o nosso desafio é a população participar. A gente não, olha, eu participo sempre, porque eu sempre estou envolvida, e não é difícil só estarem os servidores presentes entendeu? Então, assim, teve uma audiência mesmo, que aí a gente marcou, a gente colocou à noite. Assim, à noite, vamos divulgar bastante, vamos colocar carro de som, vamos convidar a população, vamos para a rádio, vamos convidar. Olha, te juro, só foi servidores públicos, entendeu? Então, assim, é triste, entendeu? Então, assim, a gente tenta levar a discussão, a gente fica até contente quando chega no local que tem alguém querendo, pelo menos, levar alguma ideia, uma sugestão, ou crítica também, porque eu acho, assim, críticas são sempre bem-vindas, nos fazem refletir. Eu estou falando da ponta da gestão, né? Sim. Enquanto gestão, assim, a gente escuta críticas, muitas vezes, um bom gestor, eu considero que ele pega as críticas e analisa e fala assim, tá, em que nós estamos errando, vamos tentar melhorar. Obviamente que esbarra exatamente nesse problema que nós temos, né? Nós temos municípios que, inclusive, se eu não me engano, foi na aula passada, né? A gente debateu muito sobre a questão, assim, do quanto os municípios são dependentes de recursos, sobre aquela questão de quem divide os recursos dos municípios, arrecadação, federalismo. Então, assim, esbarra muito nesse problema. Por quê? Os municípios, Urupá, por exemplo, onde eu moro, né? A nossa arrecadação é praticamente para a gente cumprir os índices constitucionais e pagar folha de pessoal. Essa é uma realidade muito comum nos municípios pequenos, né? Que não tem tanto investimento, que não consegue arrecadar. A gente, para fazer investimento, a gente precisa de alguma emenda ou uma transferência especial, enfim, porque se for realmente contar com recursos próprios, fica impossível, entendeu? Entendi. Professora, ouvindo aqui a colega Jussiane, de Urupá, né? Aqui em Cacoal, a equipe da coordenação orçamentária tem implementado algumas, inclusive a colega participa aqui, não sei se ela está na aula hoje, mas ela também participa da pós conosco. O setor ele tem implementado algumas medidas exatamente em razão dessa diminuição na adesão da população, né? Quanto ao orçamento participativo, às audiências públicas, para a discussão das ações que estão sendo realizadas. E aí, o que eles têm implementado aqui? Eles têm tentado utilizar a tecnologia da melhor maneira para tentar fazer com que a população chegue mais próxima da administração. Então, criando ali algumas pesquisas virtuais, né? Então, você consegue participar hoje para a construção, por exemplo, do PPA no município de Cacoal de maneira virtual. Você entra, você coloca suas ideias, né? Participa ali das ações que você entende que são necessárias para o município, e aí isso proporcionou de uma maneira que a população participe de uma forma maior, né? Muito boa ideia, né? Muito bom. Então, só para voltando aqui,
Eu até olhei o questionário, enfim, o que a Cacau fez, a gente até se espelhou um pouco e tentou. Já tem uns 2, 3 anos que a gente também usa essas ferramentas, né? A gente é adepta, tenta, e mesmo assim deu acho que 135 contribuições só, 135 pessoas, e a grande maioria é servidor, porque a gente ficava pedindo, gente, vamos responder o questionário, vamos participar. Só que quando a gente ia olhar, era a maioria servidor, de novo. Porque o resto está esperando vocês fazerem para reclamar depois. Gente, o Rui quer falar ainda? Eu quero sim, professora. Só contribuindo também, com relação aos planejamentos, né, que a senhora estava falando aí com os colegas também, com relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico. É bem complicado também, né, professor, essa situação, porque já no PMSB, né, dos municípios, já tem um diagnóstico de tudo e mesmo assim, por exemplo, aqui no município onde eu moro, né, em Nova Guarita, Mato Grosso, nem as metas emergenciais, nem as metas de curto prazo, e estamos indo para as metas de médio prazo e a gente não consegue cumprir. É uma coisa assim, eu fico, meu Deus, e agora? E 2036 está chegando. Qual que é a população de vocês aí? Aqui são 4.600 habitantes. É bem pequenininho, né? Bem pequenininho, professora. Desejo sorte. Ai, meu Deus, obrigado. Vou dar continuidade aqui, mas eu estou gostando. Só complementar a fala do Rui, é duro porque, assim, quando a gente fala de indicador e de meta para um gestor, ele não leva isso em consideração no dia a dia dele. Então, quando ele está ali no seu dia a dia, ele nem vai lembrar que ele tem alguma meta para cumprir. Por isso que nunca chega. Nunca chega. Verdade. Só né? quando há denúncias, não é, Gustavo? Quando há denúncias de vigilância sanitária, assim, aí a vigilância sanitária vai com o engenheiro, que é o responsável. Eita, meu Deus. Aí vem demanda de 1000 chefes, né? É o chefe do órgão público, é o prefeito cobrando, é gestor da vigilância sanitária estadual, gestor da vigilância sanitária municipal. Quando vem algum órgão de fiscalização, aí no caso, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, tem o Tribunal de Contas que exige, né? Cada programa ali, a ação, tem um indicador, uma meta. E aí, no caso, é assim, é só no papel mesmo, porque o gestor, no seu dia a dia, ele nem vai lembrar que esse indicador existe. Verdade. Verdade, pessoal. Vou continuar aqui, tá? Mas eu estou gostando, tá? Da participação de vocês. Vamos conversando. Tá bom. E a governança municipal? Que envolve a capacidade de formular e implementar políticas públicas de forma eficiente, transparente e participativa. Requer articulação entre governo, sociedade civil e setor privado. Saudades. Saudades apenas. Essa governança municipal, ela precisa da participação, mas eu sei que é difícil, mas eu acredito que para tudo tem uma saída, tá? Talvez a gente não tenha a saída que a gente esteja almejando, mas tem uma saída através de investimentos, através de busca de parcerias, né? Através de alguma forma que não seja aquela trivial, que não seja aquela que a gente está acostumado. Então, para você, por exemplo, que mora aí no município de 4.000 habitantes, qual que é a ideia? A ideia é buscar parcerias com o setor privado, a ideia é buscar parcerias com gestores, com outras instituições, inclusive internacionais. Vocês devem conhecer algo que vocês têm de diferente, que chama a atenção do público internacional, tá? Talvez vocês não estejam enxergando ainda, mas eu sei que vocês devem ter, tá? Quando eu falo aqui que a governança envolve a capacidade de formular e implementar políticas públicas, o que seria essa formulação? É o processo de definir as prioridades, objetivos e estratégias para solucionar problemas sociais. Inclui a coleta de dados, análise de diferentes perspectivas e um plano de ação.
Gente, para que eu preciso formular essas políticas públicas? Para tomada de decisões futuramente. A implementação é a fase que o plano é colocado em prática. Envolve a alocação de recursos, a coordenação entre diferentes órgãos governamentais e a execução das ações planejadas. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho na graduação, acho que eu falei para vocês, com as disciplinas de matemática financeira, administração financeira, análise de investimentos e pesquisa operacional. A pesquisa operacional é uma forma de estatística, mas como assim? Eu preciso de dados para saber, a partir dos números, como que eu vou tomar decisão. A matemática financeira, quando eu calculo os juros compostos, juros simples e amortização, eu preciso conhecer para lá na frente ter dados para tomar decisão. A gestão financeira, a mesma coisa. A análise de investimentos é a mesma coisa, só que as pessoas, a grande maioria dos brasileiros, tem alguma rejeição ou dificuldade com matemática. E, por muitas vezes, deixa de lado e começa a tomar decisões de modo qualitativo, não quantitativo. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um indicador lá que vai de 0 a 1, e eu sei que acima de 7, de 0,7, esse indicador é bom. Então, olha, vejam a facilidade. Eu coloco os dados no programa, rodo o programa, se der abaixo de 0,7, eu estou sabendo que ele não está bom, esse dado. A minha política pública pode não estar boa, a minha formulação pode estar errada, e eu posso estar implementando de uma maneira que não está dando resultados. Se der acima de 0,7, ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor os meus resultados. Então, é preciso incluir para os planejamentos das prefeituras esses indicadores. Os indicadores é aquilo que vai te direcionar para tomar uma decisão acertada a partir de uma pesquisa anterior, né, baseado em outros autores e pessoas que já fizeram isso em outros estados. Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é para tomada de decisões acertadas para gerenciar melhor o recurso público. Tudo bem até aí? Sim, professora. Então, olha lá, o presidencialismo no Brasil. O sistema de governo brasileiro, presidencialista. O presidente é o chefe do Estado do governo. Essa fica no município, onde o prefeito é que exerce esse papel central, tá? E aí, quais são as principais responsabilidades do administrador público? Organização de serviços públicos, na elaboração e execução do orçamento, decidir onde esses recursos devem ser utilizados, investidos, priorizando as obras e serviços que atendem às necessidades da população. Planejamento urbano. Gente, o planejamento urbano é tão essencial. Aí a gente fala assim, mas a cidade só tem 10 mil habitantes, mas ela vai crescer. E se ela não tiver um planejamento urbano já com 4 mil habitantes, com 10 mil habitantes, quando ela crescer, ela vai crescer de maneira desordenada. Tá? Isso é muito importante para vocês que trabalham. Eu imagino que a maioria trabalha em prefeitura, a maioria de vocês trabalha em prefeitura, né? Então, começar a organizar o planejamento urbano da cidade de vocês, né? Eu falei na primeira aula que a gente foi procurada por um prefeito de uma cidadezinha no interior do Amazonas chamado Itamaraty. Itamaraty fica a 500 quilômetros de Manaus, 7 dias de barco. Imagina uma cidade que tem 11 mil habitantes e que, no IDS, que é o Índice de Desenvolvimento Social, é a 10ª cidade de baixo para cima. É o 10º município de baixo para cima. E o prefeito me ligou e falou assim, professora, a gente precisa organizar o planejamento urbano. Aí... Claro que precisa, mas eu acredito que tem tantas outras necessidades. Ele falou assim, todo ano o rio enche, todo mundo, que é uma característica da região amazônica, o rio sobe 10, 12, 15 metros, o rio enche, eu tenho que ir lá e retirar as pessoas da beira do rio. Todo ano o rio seca, as pessoas vão lá e constroem perto da beira do rio. Todo ano o rio enche, a gente vai ter... Então, o gasto do município é muito, muito grande com
essa retirada das pessoas que vai ter que socorrer de alguma forma, né? Eu morei em Porto Alegre e do lado da onde eu morava, tem alguém aí falou que é do Rio Grande do Sul, né? Eu morava no bairro do Cristal, lá em Porto Alegre. E do lado tinha uma comunidade e a prefeitura construiu casas para essa comunidade. O que eles fizeram? Transportaram essas pessoas das casas ali da comunidade para um bairro onde eles tinham construído. As pessoas chegavam nesse bairro e eles vendiam a casa e voltavam para a comunidade. Né? Então, depois de algum tempo que a prefeitura descobriu que ela teria que destruir a casa lá na comunidade para eles não voltarem, porque eles estavam fazendo aquele pêndulo, né? Iam para a casa nova, vendiam a casa nova e voltavam para a comunidade. Tá? Então, é função do prefeito planejar o crescimento da cidade e definir essas áreas onde vai ser residência, comércio e indústria. Aqui na Amazônia, a gente tem que tirar as pessoas da beira do rio, não tem como, tá? Uma outra responsabilidade e função do governo municipal é as relações com o poder legislativo. Tem que trabalhar em conjunto com os vereadores, propondo leis que possam gerir o município. E a representação do município, cujo prefeito é a principal autoridade, né, que é a demanda externa. É ele que representa o município nos eventos, nas negociações com o governo estadual e federal. Agora, o que seria esse presidencialismo de coalizão? Alguém sabe me dizer? Se não souber, não tem problema, a gente vai ver agora. O presidencialismo de coalizão É a busca de... Pode falar. São as negociações com os partidos, com os líderes dos partidos. Exatamente. Em busca de apoio para o presidente aprovar seus projetos. Então, o texto 1, ele vai falar, ele demonstra que a razão da fragmentação partidária, em razão da fragmentação partidária, que a gente falou na aula passada, presidentes, prefeitos, governadores, eles precisam formar coalizões no legislativo para governar. Lembra que a gente falou que a gente tem muita fragmentação de partido? Eu falei que eram 29 partidos, se não me engano, né? Acho que foi 29 que eu falei na semana passada. Então, a coalizão é um acordo político ou aliança interpartidária para alcançar um fim comum. Essas alianças, elas são essenciais para garantir a base de apoio e viabilizar a governabilidade, sendo que a formação dessas coalizões é afetada não apenas por questões partidárias, mas também fatores regionais e pelo federalismo, que aumenta a necessidade de negociação das concessões. Só para lembrar, na primeira aula nós falamos sobre o federalismo, né, que é um sistema de governo onde o poder público é dividido e compartilhado entre o governo central e outras unidades. Então, professor? Pode falar, Cid. Então, essa questão de partidos, de coalizão, é muito... No nosso Brasil, precisa ter uma conscientização do meio político e até para as coisas evoluírem, porque para ser até o pessoal mesmo sabe, a isenção do imposto até R$5.000 está em debate há 300 anos, porque querem anistia disso, pauta daquilo, e o principal, que é a isenção, não conseguem ter um ponto final sem ter outros penduricários junto para ser aprovados. Então, mas é necessário, né? A coalizão ela pode não resolver todos os problemas, mas ela resolve boa parte. E para se tornar governável, senão sozinho ninguém governa. Isso é importante a gente entender. Professora? Pode falar, Juliane. A gente estava falando sobre essa questão da coalizão e os textos anteriores que foram falados, né, sobre a questão da democracia, sobre a forma de governo e tudo mais. A gente viu, né, pelo menos nos textos, dizendo que essa questão, né, do multipartidarismo, ela está muito presente nesses países que estão subdesenvolvidos, né? São os países que são subdesenvolvidos, que a gente vê muito mais em foco.
Mas, por exemplo, a França agora. A França ela está passando por um caos político, né? Justamente por conta dessa briga entre os partidos que estão dentro do poder, né? E em menos de 2 anos, já 4 primeiros ministros já foram quase 6, 4. né? São 6. Já está no. Diz que em 2 anos agora já está indo para o 5º, eu acho. Acredito, não lembro direito. Eu sei que. É o 6º já. Começaram a atacar fogo em tudo lá. Né? Então, isso a gente vê essa questão, né, essas brigas e essas questões dos partidos, elas não acontecem só em países subdesenvolvidos, né? A gente está vendo a França passar por isso agora. Então, essa questão na França não é só partidária, também é religiosa. Na Europa, de um modo geral, os muçulmanos eles têm crescido de maneira maior do que dos próprios habitantes franceses, ingleses. Por exemplo, eu estava lendo ontem uma postagem que tem um prefeito na Inglaterra, de uma cidade na Inglaterra, que ele é muçulmano e ele nem fala inglês, né? Então, essa questão... E quando você anda na Europa, você vai ver cada vez mais muçulmanos do que não muçulmanos. Então, na Europa tem muita questão religiosa também, né? O que a gente não tem aqui no Brasil, né? Tá? Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito bem. Muito bem. Então, essas coalizões, ou seja, essas alianças, elas vão influenciar a aprovação das leis, o orçamento e funcionamento da máquina pública. O que vai acontecer se não houver essas coalizões? Não é o que vai acontecer, mas o que pode acontecer, né? Considerando a maior fragmentação política que a gente tem, por exemplo, num município que tem 9 vereadores, cada vereador é de um partido, né? Eles podem atuar de forma mais individualizada, sem a necessidade de buscar apoio ou consenso de outros grupos. Porém, talvez eles nunca formem a maioria. Por isso, eles vão ter a dificuldade de aprovação de projetos. A ausência de maiorias formadas por coalizões pode dificultar a aprovação dessas leis e outros projetos importantes para o município. Imagina o prefeito sendo de um grupo político e os vereadores sendo de outro grupo político. Né? Se ele não tiver a maioria na Câmara, ele não consegue aprovar projetos que, ao ver dele, sejam benéficos para o município. E aí vai gerar uma instabilidade na governabilidade. A falta de coalizões pode levar a uma maior instabilidade política, já que o prefeito pode ter mais dificuldade de conseguir os votos necessários para implementar suas políticas e projetos. Isso aí a gente vê de monte, é só andar pelo interior do Brasil e pelas capitais também, né? Se ele não tiver coalizão, ele vai gerar uma instabilidade muito grande e acaba não aprovando projetos importantes para o seu município. Quais são, então, os dilemas que a gente vai ter das coalizões? Elas podem, por um lado, ampliar a governabilidade, mas também pode gerar custos de barganha política, fragmentação e dificuldade de coordenação. Essa barganha política, eu acho ela muito perigosa, tá? Eu acredito que ela seja muito perigosa, porque acaba que ela pode gerar gestores nos órgãos que não tenham capacidade técnica, mas que sejam da coalizão do prefeito ou vereador, por exemplo. Então, eu anotei aqui alguns aspectos positivos. Ela vai gerar governabilidade. Professor. Quer falar, José Antônio? Pode falar. Antônio de Vilhena. Quando a senhora fala em coalizão política, a gente tem que ter uma ideia de uma forma macro, política macro, social, para a população, ou a gente tem que pensar nos defeitos dela em relação à barganha, em relação a eu quero e não o melhor para a população?
Então, é o que eu vou falar agora. Ela tem os seus aspectos positivos e tem os seus aspectos negativos. No aspecto positivo, o gestor ele vai ter uma maior governabilidade, já que há uma fragmentação de partidos políticos, tá? Porém, por outro lado, ele vai ter esses custos da barganha política, porque para obter apoio, ele pode querer distribuir cargos nas secretarias, nas estatais, nas diretorias, e esses cargos, o grande problema é colocar pessoas que não tenham capacidade técnica para atuar naqueles locais, né? E isso pode levar ao inchaço da máquina administrativa, ao loteamento político e a baixa eficiência na gestão. Eu acredito, José Antônio, que essa seja a maior perda para uma gestão eficaz. É você colocar pessoas que não tenham capacidade técnica ou competência para atuar nessas estatais, nas diretorias, na secretaria, só por ser uma barganha política. Professora Sandra, pode falar. Porque fica difícil falar, às vezes, e por isso que eu me silencio, né? Atualmente, nós temos um quadro, empiricamente, só olhando e analisando, a Jussiane, inclusive, fez um comentário muito bom, né? Empiricamente, Porto Velho elegeu um prefeito, 23 cadeiras, nenhum vereador era do partido político do prefeito. Então, gera tudo isso que a senhora está falando, né? E fica difícil, né? Porque a gente vê aqui as pessoas escrevendo, isso tudo ocorrendo, ocorre troca de secretário, etc., 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 e a gente vê que tem coisas que muitas vezes é muito difícil de se falar, até, mas eu não tenho nem palavras, mas ocorreu isso. Porto Velho elegemos uma pessoa e 23 vereadores diferentes. De repente, houve uma mudança de quadro e, né, o que é que acontece? Aquilo, para que haja governabilidade, tem que haver a coalizão, mas aí vem, né, acontecendo várias coisas e até se ajustar, o primeiro mandato, o primeiro ano, ele trabalha ainda com o orçamento do outro, ainda tem isso, mas fica só para a gente continuar a discussão, professor. Só para a gente continuar indignado, Professora, eu quero fazer só uma contribuição rapidinho, gente, só dessa barganha aí política. Um caso que aconteceu aqui, justamente isso, né? Aproveitar esse embalo aqui que todo mundo está falando sobre isso. Vamos botar para fora aquilo que está vou falar mesmo, vou expor ele. Só não fale nomes. Não, jamais, pelo amor de Deus, jamais. Aconteceu um caso aqui, né, como eu falei, né, eu moro em Nova Guarita, aqui, né, 4.600 habitantes. E um vereador pediu exoneração porque, né, como ganhava menos, preferiu ter um cargo de secretário. Eu fiquei chocado. Ai, Deus do céu. Então, sendo que não tem nível médio completo também, não entende nada da área. Né? É complicado, gente. Uma situação dessa, né? Eu não quero nem falar. Não é só você, não. O secretário em Porto Velho ganha mais que os vereadores. Tá vendo aí, ó. E nós tivemos a primeira troca de secretário, acho que com 15 dias, né? Então, é uma questão que tem que ser estudada, que tem que ser levantada, né? Como é que o prefeito vai tomar uma decisão? Quando essas questões começarem a serem levantadas e quando começarem a ser expostas no sentido de que ele precisa conhecer, ele precisa saber para ele tomar decisões e mudar isso, né? Precisa mudar isso. Vamos para frente. Porque eu tenho muitos causos para contar também. Se fosse assim, eu teria muitos causos para contar, tá? Falando um pouquinho sobre a relação entre os poderes, a Constituição prevê a independência e a harmonia do Executivo, Legislativo e Judiciário.
Isso tem sido ultimamente muito falado, né? Tem que ter harmonia entre os poderes. No município, como é que isso acontece? A cooperação entre prefeitos, vereadores e Ministério Público. Né? O prefeito não vai conseguir governar sozinho. Os vereadores precisam do executivo para transformar as propostas em políticas públicas. E o Ministério Público vai ser o fiscal da lei, intervindo quando houver as irregularidades. Agora, sobre a judicialização da política, né? O que é a judicialização? A judicialização é transferir decisões políticas para o judiciário. Ultimamente, a gente tem visto uma maior judicialização de tudo. De tudo. Alguém quer falar? Débora? Se quiser, é só levantar a mão. Não levante a mão, não, só fale, tá? Olha, no âmbito municipal, envolve desde disputas eleitorais até a execução de políticas públicas. Porém, ao meu ver, o que eu tenho observado, as pessoas não têm mais mérito naquilo que elas fazem, elas vão judicializar tudo. Ontem eu estava conversando com uma coordenadora de um programa de mestrado aqui da Uni, e ela falou assim, olha, tem muito problema com justiça. As pessoas não aceitam o resultado da banca, vão para a justiça. As pessoas não aceitam isso, vão para a justiça. Tudo... Se de um lado tem a vantagem de dar voz à cidadania e garantir direitos em casos de inércia do Poder Legislativo, por outro lado, tem o desequilíbrio entre os poderes. Por quê? Porque aí o juiz ele vai resolver tudo. Tudo é na base do juiz. Corre o risco de ter um judiciário ditatorial, que é o que ninguém quer. As pessoas não sabem mais, por exemplo, obedecer a um edital. Tudo quer judicializar. E isso, ao meu ver, é uma desvantagem muito grande para os poderes, de uma forma geral. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos para frente. Lembrando que eu não estou vendo mãozinha levantada, tá? Se vocês quiserem falar, vocês falem. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de judicialização. Por exemplo, ações civis públicas contra prefeito por improbidade. Eu acho justo, eu acho legal, de uma forma legal. As intervenções judiciais que garantem, por exemplo, medicamentos e tratamentos não cobertos por plano de saúde ou pelo SUS. Isso é um exemplo de judicialização. Disputas sobre orçamento ou licitação. Defesa de direitos relacionados à educação, por exemplo, vagas em creches e em escolas. Demandas relacionadas a processos de paternidade, reconhecimento de filiação, são exemplos de judicialização. Algumas são legítimas, outras nem tanto, né? Mas eu não vou comentar sobre isso. E qual é o impacto? O impacto disso é que pode ampliar a proteção de direitos, gerar insegurança jurídica, e aí, se a gente estiver falando dos governos, da governabilidade da prefeitura, pode atrasar políticas públicas e deslocar o centro das decisões do voto popular para a esfera judicial. Então, você vai ver municípios como, eu falei na semana passada, como Candeias do Jamari, que é aqui pertinho, que durante os 4 anos teve 7 prefeitos. Um entrava na justiça, o prefeito era afastado, aí entrava o vice, aí ele entrava na justiça, saiu o vice e voltava o prefeito. E isso virou uma bagunça que não tem um direcionamento das políticas. Elas são sequência, né? Sequência, muito obrigada. Não tem uma sequência, ela é toda fragmentada. Nós temos um polo da UAB em Ji-Paraná, por exemplo. Esse polo, ele foi fechado, não é que ele foi fechado, ele foi desabilitado aqui da Uni. Por quê? Porque o prefeito foi afastado, o prefeito que entrou, o vice-prefeito, não tinha interesse em continuar com o polo. Aí
coordenadora do polo de lá, ela falou para mim, olha, professora, não tem como, não sei o quê. A gente encaixotou tudo. Aí o vice-prefeito foi exonerado, voltou o prefeito. Aí ele falou assim, não, vamos continuar com o polo lá de Ji-Paraná. Porém, vamos arrumar o prédio. Já que está tudo encaixotado, vamos reformar, pintar, tá. Nisso foi judicializado de novo. Aí saiu o prefeito de novo, entrou o vice. Então, acabou que nós, temporariamente, estamos sem polo há quase 2 anos de Ji-Paraná. E Ji-Paraná é uma das cidades mais importantes do estado de Rondônia. E aí, para não... A gente fez uma tentativa, eu era coordenadora da UAB, a gente fez uma tentativa e levamos o polo da UAB para o campus da universidade, mas foi temporário. E aí a UAB de Brasília não aceitou, né? Não aceitou por tanto tempo, porque tinha que ter fotos, tinha que mostrar o local onde os alunos poderiam assistir às aulas, tudo, mas não tinha mais isso. Então, essa judicialização da prefeitura teve um impacto na UAB, diretamente na UAB, que, se a gente for pensar, são recursos federais que vêm e acabou sendo prejudicada, tá? Dúvidas até aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou passar para o texto 2. Pode seguir, professora. Muito obrigada. Deixa eu ver que horas são. 8h20. Muito bem. Esse texto 2, a influência dos componentes do IFDM no crescimento do PIB per capita dos municípios rondonienses no período entre 2005 e 2016, uma análise da regressão linear múltipla. Quer falar, Suelane? Não, professor, seguir. Tá, obrigada. Esse artigo foi feito por um aluno do mestrado com a minha orientação, o Ellison. Ele é lá do Tribunal de Contas, um menino excelente, tá? Então, o que os indicadores, como o FDM permite? Ele permite avaliar a qualidade das políticas públicas municipais. Como? Medindo áreas estratégicas como educação, saúde, emprego e renda. Então, novamente, eu vou repetir aqui para vocês que eu preciso de dados, ao meu ver, dados numéricos para que eu veja se a educação está melhorando ou piorando, eu tenho que comparar com alguma coisa, tá? O indicador ele vai dizer o seguinte, melhorou, piorou, está crescendo, está diminuindo. Na saúde, no emprego e na renda, preferencialmente nessas áreas estratégicas. Então, o objetivo desse artigo era verificar como é que os componentes do IFDM influenciaram o PIB per capita nos municípios de Rondônia. E esse IFDM é o Índice Firjan do Desenvolvimento Municipal, foi criado pelo Rio de Janeiro, tá? E aí o que ele faz? Ele mede anualmente o nível do desenvolvimento socioeconômico dos municípios. O que a gente observou, tá? Primeiro, o índice Firjan, ele é de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, ele é ruim. Quanto mais próximo de 1, ele tem um alto desenvolvimento. E ele é formado por essas 3 dimensões básicas, né? Que é educação, saúde, emprego e renda. E nós analisamos, esse Garcia aí sou eu, tá? Foi do ano, na verdade não foi 2023, foi 2024. Ele analisou 52 municípios rondonienses nesse período 2005 e 2016. Qual é o grande problema? Que o último dado dele é de 2016, já vai para quase uma década. Professora, porque eu vi que a senhora comentou sobre isso aí, só que quando eu fui ler o texto, eu fui pesquisar, né, se tinha dados atualizados. E saiu o último série histórica, foi publicado em maio agora, 2025. Aí tem de 2013 até 2023. Mas saiu agora em maio? Uhum. Pois é, esse artigo foi do ano passado, então não tinha sido atualizado. Aí está 2023, mas foi em 2024. É que eu tinha entendido que a professora falou que não tinha dados atualizados atualmente, entendeu? Mas quando a gente fez o artigo. Tá. Perfeito, tá? Desculpa. Mas obrigada. Eu não sabia que tinha sido atualizado. Olha que legal. Muito bom. Eu olhei todo o ranking do estado de Rondônia,
Eu vi que hoje o Cacoal está com o melhor índice. Melhorou? Enfim, eu fui olhando, né, o que estava impactando cada município. Eu achei bem interessante. Perdi bastante tempo analisando os índices. Eu achei bem interessante. Você investiu bastante tempo. Isso. Com certeza. Então, isso é muito bom para a gente saber se as políticas que a gente está implementando no município elas estão dando certo ou não. Né? Não é só eu falar assim, olha, nós melhoramos com base em quê? Olha, numericamente, estatisticamente, nós melhoramos, né? Por exemplo, no meu município mesmo, eu já vi que, de acordo com o índice, o que a gente precisa urgentemente melhorar e que está afetando assim, negativamente o nosso índice é relacionado à educação, que é o que maior impacta, né? Que mais impacta. Então, de um modo geral, o que a gente observou lá em 2024, tá? Com dados até 2016, tá? Que a educação como fator decisivo foi o que apresentou o maior efeito positivo. Então, veja bem, o investimento em educação nos municípios de Rondônia impactaram positivamente o crescimento do PIB per capita. O que eu posso inferir disso daí? Que investir em escolaridade melhora a qualificação da mão de obra e aumenta a produtividade e fortalece o capital humano. Tá? Então, veja bem, com base nos dados que eu tenho lá do índice Firjan, eu percebi que aumentou o nível da escolaridade, teve um crescimento no PIB per capita, e eu posso inferir o seguinte, que melhorando a educação ou investindo em escolaridade, eu vou melhorar a qualificação da mão de obra, aumentar a produtividade e fortalecer o capital humano. A saúde, o que a gente observou? Que também influenciou positivamente no PIB per capita. E aí a gente vê o seguinte, que melhorou as condições de saúde, melhores condições de saúde, aumentar a capacidade laboral, ou seja, de trabalho da população, reduzindo afastamentos e elevando a produtividade. Continuando, em relação ao emprego e renda, que foi menos significativo o impacto. Possível explicação. Em regiões como Rondônia, o mercado de trabalho formal ainda é limitado e sujeito a oscilações conjunturais. Né? Nós temos alguns ciclos, mas a gente tem que entender também que a gente depende muito do sistema público, né? Muita gente depende do governo no estado de Rondônia. E em relação às desigualdades entre os municípios, apesar dos avanços, os resultados mostraram heterogeneidade, ou seja, alguns municípios melhoraram seus índices enquanto outros permaneceram. Não é igual para todo município, para todos os municípios. Esse rapaz, ele vai defender a dissertação de mestrado agora no final desse mês. O grande problema dele é encontrar homogeneidade nos municípios. A gente não tem como comparar Porto Velho, que tem 500 mil habitantes, com... Urupá tem quantos habitantes? 10 mil? Sim, 11 mil? 10 mil e alguma coisa, não lembro o número exato. Né? Então, é muito difícil. Então, o que é a heterogeneidade? Elas são diferentes, as características dos municípios. Ontem à noite eu estava conversando com uma professora de estatística aqui, e eu falando assim, a gente não está conseguindo um resultado que seja... que homogeneize isso. Aí ela falou assim, essa professora, a professora Rosália, ela falou assim, pega os municípios do eixo da BR-364, que vai de Porto Velho a Vilhena. Esses municípios, eles são economicamente parecidos. Aí a gente vê Ariquemes de Paraná, Cacoal, Vilhena, né? Pega os municípios ao norte da BR, que são municípios criados mais recentemente, e pega os municípios ao sul. Aí ela falou para mim ontem, e eu até conversei com alunos sobre isso. São nichos de municípios muito parecidos. Esses municípios ao sul da BR, que a gente fala abaixo da BR, eles foram criados o quê? Em 2005? Né? Acho que agora, tem 20 anos que esses municípios, são todos municípios novos, né?
Então, para a gente poder comparar dados, eu não posso comparar dados de Porto Velho com municípios pequenos, né? Onde a gente tem o maior impacto, maiores quantidades de recursos, maior infraestrutura, maior saneamento, maior tudo, com municípios pequenos, como é o caso de Nova Guarita, Nova Guarita, né? Então, Isso mesmo. então, e a gente está querendo achar ainda uma forma de padronizar todos esses municípios de alguma forma. Tá? Vocês são todos convidados para a defesa dele, que vai ser no final desse mês, que é sobre os municípios de Rondônia. Tá? Vai ser online, professora? Vai ser online porque é um mestrado profissional, então tem que ter pessoas de outros estados para participar. E a banca dele tem pessoas do Amazonas, tem pessoas da Paraíba. Que legal, que legal. Manda o link para a Dark, para ela passar para a gente, então. Vou convidar todos, tá? Professora, deixa eu só lhe perguntar. Rondônia, no índice, Porto Velho, no índice Firjan de 2016, do que a senhora fez, ficou em alguns itens, ele não chegou tanto em educação e saúde, emprego e renda em primeiro lugar, ele ficou entre quarto e quinto. Porto Velho. Era mais ou menos isso. E eu queria só para fazer, Jussiane, se ela estiver ouvindo, se ela poderia compartilhar os novos dados e, quem sabe, a gente produzir alguma coisa. Jussiane, se você estiver me ouvindo, tá bom? Eu vou colocar meu e-mail. Isso é só para a gente verificar também. Porque tem uma coisa... Fazer uma análise mais atualizada. Você está certo, Cisne, você está certo, porque assim, eu estou convidando... Os dados Jussiane, ela fez uma análise fantástica e eu coloquei isso, né? Depois que eu fui olhar, ela começou a falar de depois de 2016, aí eu, né? Então, Jussiane, você está ouvindo, dá só um joinha, tá? Vamos tentar fazer algum trabalho. E, professora? Sim, Cisne. Seria um prazer, mas assim, eu sou só curiosa. Inclusive, eu me interessei muito depois que eu li o trabalho da professora. Depois que eu li o trabalho da professora, me interessei muito, porque eu não conhecia. Eu ia colocar até o link, a Maria Aparecida já colocou o link ali. E assim, lá você consegue baixar toda a série histórica, analisar, fazer, enfim. É interessante. E você vai analisar mais ou menos assim também, ó. No ano tal a tal, quem era o governador, quem era o prefeito, qual foi os benefícios que esse prefeito, essa prefeitura trouxe, né? No ano tal, qual foi o tipo de investimento? Aí você vai lá, né? Eu tive um professor do mestrado, e olha que faz 20 anos que eu terminei o mestrado, ele falava assim, até a turma do IAIO, sabe, é só você olhar naquela época o que foi que cresceu. Foi educação, foi cultura, foi turismo, foi... né? Aí eu ficava, a turma do IAIO, o que é isso, né? É a turma do e aí, ó, né? E aí, ó, né? Então, é muito fácil, a gente vai para os indicadores que já estão disponíveis e é lá que a gente tem que buscar. Um índice interessante para vocês trabalharem é o IDS, que é o Índice de Desenvolvimento Social. Olha aí onde é que está o município de vocês no IDS. Olha aí para vocês verem, né? A senhora sabia, professora Sandra, desculpe interromper, que o Tribunal de Contas também tem dados, e isso é muito interessante. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, né, onde tem um determinado item que é só para gestor, só para o prefeito e secretários, que eles são linkados, e eles veem o índice de desenvolvimento e aplicação de recursos por área. Pois é. Lá no SEDEC também tem... Olha, lá na SEDEC também eles têm muitos dados que não são... Não é que eles são sigilosos, mas muitas pessoas não sabem procurar os dados. Muitas vezes a gente não sabe o que tem no nosso município porque a gente não sabe procurar os dados. Eu vou procurar... É porque eu não tenho como contactar com vocês. Depois que acaba aqui, eu não sei como contactar com vocês. Mas eu tenho um link de uma lá do SEDEC... Eu esqueci como é o nome agora, mas eles têm dados de todas as áreas de todos os municípios do estado. Tá? Eu vou anotar seu telefone.
Eu vou Tá. anotar seu telefone, professor, e pega. No meu slide está, no final do Aham. slide está, viu, Sidney? Ok. Inclusive, foi lá na SEDEC que eu descobri não, né? Que eles me mostrando o site, eu vi que tem 4 zonas de áreas nobres no estado de Rondônia. Tá? O que são áreas nobres? Áreas onde tem metais que só existem naquelas regiões, ou uma quantidade extra de metal. E dessas 4 áreas, 2 já foram adquiridas pela China, uma foi adquirida pela exploração, né, pelo Canadá, e a outra que fica em Ariquemes, ela, até onde eu tinha visto, em 2023, não tinha, ainda estava, não tinha ninguém adquirido o direito de explorar. Tá? Os metais raros, vai ver, só podem ser isso, não tenho certeza. Exatamente. Tá? Então, olha lá, segundo o que a gente fez no artigo, confirmou a teoria do capital humano, segundo o qual os investimentos em educação e saúde aumentam a produtividade e impulsionam o crescimento. A nossa percepção já diz isso, né? Que quanto mais você investe em educação e saúde, maior vai ser a produtividade e o crescimento nessas áreas, né? A análise demonstra a importância de políticas públicas fundamentadas em indicadores. De novo, indicadores. Vocês precisam ter números na frente de vocês para saber se vocês estão melhores ou piores. Eu preciso me comparar com um município que parece com o meu, em população, em renda e tudo mais, e preciso me comparar com o ano passado, o ano anterior, o outro ano, para saber se eu estou melhorando ou não. Gestores municipais devem usar dados como o do IFDM para planejar ações estratégicas, tá? Tudo, gente, é a partir de número. Vocês, para tomar decisão, eu acho, não acho, não. Você vai lá e verifica os números. Professora. Oi, Amanda. Onde você fala, Amanda? Porto Velho. Ah, sim. Só complementando o que a senhora acabou de falar, a importância da gente ter esses índices numéricos, né, para uma avaliação mais objetiva e não subjetiva, né, no achismo. Então, é importante também a gente entender que a avaliação ela é importante tanto antes, que é o ex-antes, né, e também durante e pós implementação, né? Então, todo o processo, ele é necessário, ele tem essa necessidade de ter essa avaliação para você saber se o que você está fazendo está tendo sucesso ou não, né? Diagnóstico e prognóstico, né, Amanda? Exatamente. Obrigada. Então, muito bem, é isso mesmo. E eu, como eu sou da área numérica, para mim tudo tem que ter números. Se não tiver números... saiu a minha imagem? Não estou mais aparecendo? Agora estou. Então, quando vai observar os números, a gente vai ver que o estado de Rondônia ele é muito heterogêneo, né? Eu acho que na maioria dos estados há diferença. Enquanto alguns alcançam bons resultados, outros permanecem em níveis baixos de desenvolvimento. E outra coisa, muitos prefeitos, eu falo isso porque eu já andei em muitos municípios aqui, não andei em todos. Eles não sabem, tem uma equipe que não sabe fazer projetos. Não sabem elaborar projetos e não procuram quem sabe fazer projetos para ajudar. Não valorizam quem sabe, professor. Eu tive numa prefeitura há uns 2, 3 anos atrás que o prefeito reuniu toda a equipe de secretários dele e só tinha um secretário que tinha nível superior, os outros não tinham. Então, assim, são pessoas que são despreparadas para assumir um cargo de relevância no município, porque eu acredito que no município, por menor que seja, ele tem pessoas que são capacitadas, né? E, assim, existe muita fraude. É verdade, existe muita fraude, muita gente que vai levar o dinheiro da prefeitura, não vai entregar o serviço. Então, por que não procurar
instituições de renome que possam ajudar as prefeituras efetivamente, né? Eu tive num órgão no ano passado, ele falou assim, mas eu não sabia que vocês faziam projeto. Eu disse, mas, gente, como que não sabe? A universidade está aqui, é para isso, para elaboração de projetos, né? Então, como é que a gente vai melhorar os nossos resultados? Buscando projetos para entregar em Brasília, para os ministérios, para os deputados, né? E para eles, para os deputados, senadores, também é interessante que se levem projetos, porque eles querem aumentar o capital deles, o eleitorado deles, né? Mas tem que ser projetos que realmente tragam resultados positivos e que não sejam tão longo prazo. Professora. Oi, Cleuber. Boa noite. A senhora tocou num ponto crucial, tá? E eu tenho acompanhado o debate dos colegas aí ao longo do tempo. Eu fui vereador, fui presidente de Câmara do interior de São Paulo há um certo tempo. Atuei toda a minha vida com relações institucionais e governamentais no setor empresarial. E a senhora mencionando aí, eu hoje presto consultoria para os municípios junto ao Banco Mundial. Para ter uma ideia, o Brasil não utiliza nem 2% dos recursos disponíveis que o banco tem. Qual que é o grande problema? Os gestores públicos não têm interesse porque o Banco Mundial paga os fornecedores, ele não manda o recurso para o caixa da prefeitura. E os gestores têm interesse de desviar esse recurso, por isso que as coisas não acontecem. E tocou também num ponto que o que acontece muito? A maioria do secretariado não tem curso superior e não tem experiência na área. Eu já tive contato com diversos secretários do meio ambiente, eu posso até citar alguns casos em que eles eram agricultores, sequer sabia das demandas da pasta. Então fica difícil que as coisas se concretizem, né? Você tem razão. Alguns anos atrás, eu não lembro se foi em Ji-Paraná ou se foi em Cacoal, numa reunião com o Sebrae e os agricultores. E eles falavam, os agricultores falavam assim, mas a gente não tem recurso, apoio para plantar café, para fazer queijo, para fazer essas coisas. E a gente precisa que vocês intervenham para que a gente consiga. Aí alguém do Sebrae falou assim, mas tem sim, tem uma lei aqui, ó, que é para agricultor. Então, assim, muitas vezes a lei já existe, está aprovada, eles não têm conhecimento, né? E, professora? Então, o que eu vejo que falta também nos municípios, principalmente nos municípios, né? São, igual o amigo falou, são pessoas literalmente capacitadas nas suas respectivas pastas. Pessoal de saúde na área da saúde, pessoal de educação na educação, igual eu falo aqui onde eu estou, no município onde eu moro aqui no Rio de Janeiro. Tem gente que secretária na parte de educação, de saúde, que não tem a mínima ideia o que está fazendo na parte. Se perguntar algo de saúde, a pessoa não sabe nem o que é. Então, assim, fica até complicado de quando chegar a situação dessa daí, a pessoa desenvolver um bom trabalho. É verdade. Você me dá a oportunidade de falar um detalhe aqui. Quando eu fui vereador, eu tive um colega que era analfabeto. Agora, como um vereador vai legislar em favor do município se sequer ele sabe ler e escrever? É o cúmulo do absurdo, né? E nós temos vários pelo Brasil afora. O Cleuber, você fala de onde? Nós tivemos até deputado federal, gente. Eu não ouvi, Cleuber. Você fala de onde? Campinas, São Paulo. Campinas. E o Marcos fala de onde? Eu falo de Paracambi, Rio de Janeiro. Paracambi? Professora, um exemplo também é o diretor, né, do órgão onde eu trabalho. Gente, ele é da educação. Eu sou engenheiro. Como ele é diretor, ele é, né, o cargo dele, hierarquicamente falando, ele, né, eu tenho que responder a ele. Mas ele me pergunta tanta coisa, me pede tanta coisa assim que é surreal. E eu fico assim, meu Deus do céu, como
como é que pode, gente, estar um diretor de uma área, né, como vocês estavam falando aí, de que não faz sentido estar aqui nessa, né, no órgão onde eu trabalho, enfim, né? Pois é. Então, botando até mais um pouco de lenha na fogueira, o que falta, eu acho que deveria os tribunais de contas, algo assim, os órgãos fiscalizadores, né, realmente fiscalizar o pessoal que é comissionado, função de confiança, porque sabemos que o Brasil, só na Bahia, igual o amigo falou aí, tem mais de 400 municípios, o Rio de Janeiro tem mais de 90. Então, assim, são muitos municípios, cidades, cada um com as suas peculiaridades, e tem que ter pessoas capacitadas, não quer dizer que as pessoas, vamos dizer assim, um engenheiro que está na parte de engenharia civil vai desenvolver o melhor trabalho, isso não quer dizer. Só que tudo indica que vai decorrer melhor do que uma pessoa que não seja da área para realizar aquela operação. Porque tem capacidade técnica, né, da função. Exatamente. Professora, aqui Maria Rita, me tire só uma dúvida. A senhora falou da parte da Unir fazer os projetos, né? E aí me diga o seguinte, tem nos intrigado bastante essa questão de que estamos recebendo um hospital municipal em Porto Velho, onde o recurso federal, quem tem a rubrica para fazer, para poder receber o recurso é a Universidade Federal de Rondônia, e a Universidade Federal de Rondônia fará uma tratativa, eu não sei como será, que o município receberá esse hospital. Acredito que a parte de todo recursos humanos, a questão também, acredito, não sei como é que será, dos insumos e demais, ficará para Porto Velho. A senhora tem conhecimento desse projeto? Rita, como ficaria? Não é da minha área, né? Isso aí é do núcleo de saúde. Eu sei, o que eu sei, eu soube pelas redes sociais, inclusive da professora, falando que o presidente esteve aqui e que garantiu recursos para a criação do hospital, acho que geralmente o Hospital das Clínicas, né? O Hospital para a Universidade. Ele é o hospital universitário, será hospital, inclusive, acadêmico, né? Exatamente. Mais do que isso, eu não sei. Não, né? Mas, assim, eu na dúvida da questão do recurso que eu fico, né? Porque esse recurso ele foi garantido pelo senador Confúcio Moro. Não acredito muito nisso, não. Por exemplo, nós temos um teatro que começou a ser construído em 2009. Seria o melhor teatro da região norte, mas moderno, mas isso. O teatro, hoje nós estamos em 2025, faz 16 anos que o teatro está sendo construído e não acaba. Né? Eu acho que ele não vai ser mais o mais moderno. Está parecendo aquela basílica que tem lá em Barcelona, da Grande Família, que tem 200 anos que está sendo construída e nunca termina. É o caso do nosso teatro. Faltava ar-condicionado, chegou os ar-condicionados, aí não tem instalação para o ar-condicionado. Então, eu sinceramente, eu não sei informar. Professora, aqui no Rio também está acontecendo algo nesse mesmo nível, só que no metrô. No metrô, na linha, bem no comecinho, quando veio o metrô para o Rio de Janeiro, ia estender até a Barra. Veio a empresa do Japão, gastou um dinheiro alto, não foi feito, e ficou. E agora que recomeçou, algo que já era para ter terminado, e a gente sabe que não vai terminar e está gastando mais recursos dos poucos que chegam para o Estado. Ai, gente, é um momento de desabafo, mas a gente só pode lamentar por enquanto, né? E aprender a votar, né? Vamos para frente, que ainda tem algumas coisinhas para falar para vocês, tá? Oi, eu posso fazer um comentário? Pode, Elcias. Você fala de onde? Eu sou tutor, professora. Estou aqui de Porto Velho. Ah, tá. Pode falar. É só sobre o assunto. É o seguinte. Bom, primeiro, o hospital universitário ele vai ser recurso do SUS, tá? Ah, sim. É dinheiro do SUS que ele vai ser mantido o hospital. Existe uma empresa nacional que ela trabalha especificamente com gerenciamento de hospitais universitários. É ela que vai fazer o gerenciamento e contratação
das pessoas que vão trabalhar lá. O que eu É entendi, BCE, né, professor? o recurso do senador é para a aquisição desse hospital que já está pronto. Fica mais Qual fácil já seria? comprar ele. Oi? Qual seria? Eu não sei exatamente qual é. Falaram que seria o HC, que é o Hospital das Clínicas. É uma possibilidade, mas não te dou essa certeza que seria esse. Mas Professora, também a grande possibilidade seria essa, da também aquisição de um ouvi essa hospital já construído, e aí viria o SUS e essa empresa que assume a gestão, e os nossos alunos vão poder fazer o trabalho lá dentro. Quanto ao teatro, e aí eu tenho autoridade para falar, porque eu sou cenógrafo da Uni, né? E aí eu trabalhei dentro do teatro. O teatro está quase todo estruturado em questão de equipamentos, Eu né? vi as fotos. A gente tem todo o equipamento já comprado, graças a Deus. O que faltava mesmo era a questão da climatização. Esse é que era um problema, porque a gente tinha parte dele já construído, só que a empresa na época não recebeu, ele não quis terminar e não entregava o projeto para se saber o que faltava para terminar. Resolveu-se isso e agora parece que vai desenrolar essa parte. Eu acredito, tenho fé em Deus, já que eu comprei, eu participei da equipe de compra de tantos equipamentos que até 2006 esse teatro funcione, porque eu fui contratado para unir. 2026. Espero, porque eu fui contratado em 2014 para ser cenógrafo desse teatro. E eu estou há 12 anos esperando que esse teatro funcione. E eu espero que em 2026 eu esteja lá, lotado naquele teatro, fazendo com que as pessoas tenham acesso àquele espaço maravilhoso. Ele é muito lindo. Já está um adolescente. E, professor, e nessa questão, como ficaria essas tratativas que eles falam que o hospital é recurso federal, é BCE administrando, com a Uni, que tem a rubrica para poder receber o dinheiro, fazer o pagamento para o Hospital das Clínicas, e o município? O município vai ser como o é que grande ele... beneficiado nisso, né? Porque você vai ter mais um hospital público para atendimento. E aí a prefeitura está entrando como parceira nesse processo. Correto. É só isso. Tá bom? Vamos continuar, que a professora tem muita coisa para falar ainda aí. Ainda tem alguns slides ainda, tá? Só para terminar aqui, então, o que a gente viu no artigo é que o crescimento econômico... Muito obrigada, viu, Alcides, pela sua contribuição. Que o crescimento econômico de Rondônia esteve mais associado a investimentos estruturantes em educação e saúde do que nas flutuações imediatas de emprego e renda. Então, melhor pelo que a gente observou, pelos dados que a gente tinha entre 2005 e 2016, que era melhor investir em educação e saúde, que isso resultaria posteriormente em emprego e renda, reforçando a importância das políticas públicas de longo prazo. Nada é imediato, né? E aí, bom, isso aqui a gente já falou, né? A Câmara de Vereadores não deve apenas legislar, mas também fiscalizar o Executivo e contribuir para a formulação de políticas locais. O Ministério Público é o fiscalizador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E que o excesso de fragmentação partidária e fragilidade institucional pode comprometer a governança local, aumentando a dependência de coalizões frágeis. Por fim, mas não menos importante, as boas práticas de governança, como planejamento estratégico baseado em indicadores, números, a transparência na gestão. Como é que a gente vai analisar a transparência na gestão? Através dos números, a participação social efetiva, que também é muito importante, e a profissionalização do quadro técnico são práticas que vão levar a uma boa governança, tá? Isso que a gente está fazendo agora, né? Se qualificando. Se qualificando, e de todo o Brasil, né? E de todo o Brasil. Muito bem. Nós temos aqui no trabalho o fortalecimento da governança através das ODS, que era trabalho decente, redução das desigualdades e cidades sustentáveis, que é o ODS 11. Só para encerrar, o nosso terceiro fórum vai tratar sobre a governança municipal e o desenvolvimento local, desafios políticos e econômicos.
Eu gostaria muito que vocês discutissem, falassem lá sobre o que a gente discutiu aqui, tá? Sobre incluindo o presidencialismo, a coalizão, a judicialização política. Falem sobre o IFDM, como isso vai impactar no crescimento econômico dos municípios, tá? E vamos criar um ambiente de discussão positiva para que a gente possa aprender mais e melhorar. E buscar parceiros, tá? Isso que o Sidney falou aqui com a colega Jussiane é muito importante. O que está escrito aqui? Tá. É que apareceu uma tela aqui para mim. Acho que já está acabando. Doutora Sandra, eu estou tentando com todos os colegas, com alguns colegas, eu estou mantendo contato para que a gente possa fazer alguns estudos. Tá? Obrigado pela citação, professor. Eu acho muito importante isso, tá, gente? As parcerias, porque daqui podem nascer grandes parcerias, inclusive com a universidade. Eu coloquei aqui o nosso grupo de estudo, tá? Encerrando aqui a aula, eu coloquei aqui o nosso grupo de estudo, que, basicamente, a gente trabalha com turismo, hospitalidade e empreendedorismo aqui na Amazônia, tá? Então, atualmente, eu estou com esses projetos em curso na área de turismo, que é a percepção da população de Porto Velho sobre os eventos turísticos na cidade. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma análise das festas que tem no município para a gente ter resultados numéricos para saber se esses eventos estão sendo positivos e estão melhorando ano a ano ou não. Desse projeto aqui, que é o projeto de pesquisa, nasceu um projeto de extensão. Eu coloquei 20 alunos na rua para saber sobre os eventos culturais da cidade, tá? E também eu tenho outro projeto de pesquisa, esses são os que estão atuais, tá? Que é a modelagem, ou seja, a gente quer saber qual o melhor modelo para ajustar o realinhamento tarifário da CAERD, em relação à eficiência na gestão pública. Então, o que a gente está fazendo? Esse projeto começou agora, dia 1º de setembro, ele vai durar um ano. A gente vai analisar município por município, onde a CAERD, que é a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, atua, que são 17 municípios só, ou seja, 1/3 do estado, para saber qual o impacto que vai ter essa nova lei, que é a lei da energia social, como é que é? Da conta social, né? Qual será o impacto financeiro das famílias e qual será o impacto financeiro de quem não participa disso. O que a gente já observou? Que muita gente em Rondônia não usa a água da CAERD, usa água de poço, principalmente no interior e principalmente longe dos centros urbanos. Como nós somos um estado agro, o que a gente percebe é que o pessoal dos sítios não usa água da CAERD. O que a gente quer fazer? Essa modelagem para saber qual seria a melhor tarifa para o estado de Rondônia. Tá? É igual aqui, professora, é igual aqui também. Dos 4.600, só 1.600 utilizam a água daqui. Né? Aí como é que mantém a estrutura de uma companhia de água, né? É difícil. Então, e só para continuar, a gente trabalha também com projetos e planejamentos turísticos, foi o que a gente acabou de fazer em Alto Alegre dos Parecis, né? Monitoramento de demanda turística no estado de Rondônia e na Amazônia, estudos sobre turismo, eventos e negócios, que é o que a gente está fazendo agora, né? Nas festas, impactos socioeconômicos do turismo nos municípios amazônicos, que é o que a gente apresentou um projeto para a Setur, para a Secretaria de Turismo, aqui, para saber qual é o impacto das festas, das festas como Rondônia Rural Show, como o que teve aqui agora, essa festa junina, como é o nome dessa? Flor do Maracujá. A festa todas as festas que a gente vai ter, são 10 festas no total. Então, qual é o impacto socioeconômico do turismo nisso? Tá? E a criação de banco de dados para fazer o georreferenciamento dos atrativos e equipamentos turísticos. Isso é o que o nosso grupo de pesquisa atua agora, atualmente.
Porém, também como eu sou engenheira civil, a gente já trabalhou com elaboração de plano diretor, plano de recuperação de áreas degradadas, plano de recuperação de nascentes, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Alguém falou aí do PMSB, né? Do Plano Municipal de Saneamento Eu, engenheiro ambiental. Tá? Plano Municipal de Meio Ambiente, Plano de Arborização Urbana, Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, Plano de Ação Climática, Zoneamento Ecológico e Econômico, tá? Plano de manejo de unidade de conservação. Então, tudo isso é o que a gente tem capacidade de fazer. Ah, mas eu queria um outro plano que não está aí. Fala com a gente. De repente, eu não faço, mas o meu colega da engenharia faz, o meu colega lá do meio ambiente, da geografia faz, tá? Professora, eu trabalhei por 7 anos na usina de Jirau, né, e lá foi o único lugar que eu vi funcionar o plano de gerenciamento de resíduos, que dentro da obra, né, no pico tinha 22 mil pessoas, era uma cidade. E lá a gente tinha esse plano, né, eu era responsável pela fiscalização eu fiscalizava a parte do meio ambiente, que eu sou biólogo, e aí plano de recuperação de áreas degradadas, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, eu trabalhei com essa parte. Olha aí, pode contratar ela também, não só a universidade. Eu vou lhe chamar para você trabalhar conosco, então, tá? Pode e aqui me chamar. eu deixei, aqui está o meu telefone, o meu contato, o meu e-mail e o meu Instagram. Então, só para concluir, o que nós temos pode não ser o melhor, mas a gente pode melhorar. A gente pode buscar. Eu não sei fazer, eu procuro quem sabe fazer, né? Ah, então eu quero um projeto que você não falou. Eu não sei fazer, mas eu sei quem faz, né? E a minha vida inteira eu sempre busquei apoio nesse sentido. Eu nunca digo não, eu não sei fazer, mas eu vou atrás de quem pode fazer. E vocês estão aqui como alunos se capacitando para melhorar os municípios de vocês. Então, não deixa passar a oportunidade de fazer um curso só para ter mais um título. Procura melhorar a cidade de vocês, procura melhorar o município, a vizinhança, façam parcerias. Nós, aqui na universidade, temos muitas pesquisas em várias áreas e a gente escreve muito artigo científico, tá? Ano passado, eu tive em Madrid apresentando 4 artigos sobre a região amazônica. 2 artigos em Madrid sobre as reservas ambientais aqui, e 2 artigos sobre o turismo aqui no Lago do Cunhã, né? Então, as pesquisas elas têm que sair de alguma forma em forma de estudos, e elas têm saído em formas de estudo. E, para minha surpresa, eu na Europa ano passado, setembro e outubro, eu recebi um livro desse congresso que a gente apresentou lá, com todos os nossos artigos em espanhol. Foi muito legal. Então, a gente tem saído daqui para mostrar o que a gente tem feito aqui fora. Hoje eu recebi um convite do Sebrae para ir para Lisboa para apresentar os nossos produtos aqui. Eu não vou primeiro porque está muito em cima e segundo porque está muito caro, né? Mas é isso, a gente tem que mostrar o que a gente não tem de coisas boas, a gente resolve internamente. O que a gente tem de bom, a gente tem que mostrar. E essas coisas que não são tão boas, a gente precisa melhorar. A gente tem que saber melhorar, tá? Vocês querem fazer algum comentário? Querem falar mais alguma coisa? Professora Sandra, o Sidney, foi um grande prazer lhe reencontrar, aprender com você. E, olha, eu fiquei muito calado da outra vez também, eu estava com uns probleminha de saúde, mas eu vou entrar em contato, viu, professora? E gostaria muito, se tiver algum projeto de extensão, eu já sou mais de 60 já, né? Lembra da nossa época aí, né? Então, projeto de extensão, contatos com a prefeitura, se eu puder
participar, 40 e poucos anos de prefeitura. Olha aí. Foi um grande prazer, professor. Então, Muito eu tenho obrigada. interesse até em publicar artigos, ou seja, estou disponível. Eu fico muito feliz. Se vocês quiserem participar de algum projeto com a gente, de extensão, no município de vocês, um projeto como esse, de ver o impacto das festas no município de vocês, a gente está aqui disponível. A gente só não tem pessoal para ir para os municípios, mas os alunos de vocês podem ajudar, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Professora, sua disciplina abriu muitos caminhos para todos nós, acredito, principalmente para mim. Quero agradecer pela sua disponibilidade, sua clareza em transmitir para a gente os seus conhecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada vocês pela atenção. Nossa, fiquei muito feliz em trabalhar com essa turma. Então, eu gostei porque vocês falam, né? O difícil é quando a pessoa não fala. Professora, boa noite, parabéns. Mais uma vez, parabéns. E a senhora citou Alto Alegre do Parecis. Eu tive lá outro dia, há pouco tempo atrás, agora, no concurso, e eu achei interessante que no café da manhã o pessoal disse assim, nossa, olha, aqui tem 32 cachoeiras. 36. Não sabia. Então, eu acredito que aí tem o seu dedo aí também. Tem. A gente teve lá. Nossa, foi muito legal, foi muito, muito bom, muito bom. Meus parabéns, viu? Muito obrigada, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz, tá bom? Eu agradeço. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Talvez eu não responda rápido, porque as demandas são muito grandes. A gente está participando de editais agora, a Caixa Econômica tem editais, a gente está atrás de projetos. Eu tive uma reunião com os indígenas a semana passada, os Amondaua. Eu acho que é perto daí de Urupá. Eu acho que é perto de Urupá. Eles querem os projetos porque eles querem melhorar a qualidade de vida deles, eles querem fazer turismo lá na aldeia deles. Eu esqueci o nome da aldeia. Então, assim, a gente é muito procurado, muito demandado por todas as áreas, né? As categorias aqui. Então, entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos.